Nós vamos dar sequência à nossa série sobre perdão, e eu coloquei como título dessa série: Perdoar é Viver. E como eu tenho dito nessa série, quem não perdoa sobrevive, mas quem perdoa efetivamente, que tem verdadeiramente o perdão, ele vive. Nós temos conversado nessa série sobre esta verdade, sobre esse mandamento, sobre essa ordem tão importante que Deus deixa claro na sua palavra sobre a questão do perdão. E hoje nós vamos subir mais um degrau nessa escada que para muitos pode parecer extremamente difícil de subir. E nós sabemos que lidar com o perdão não é fácil, principalmente de acordo com aquilo que nós passamos e enfrentamos, como é difícil. Mas pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, Ele nos dá forças para entender, para obedecer a sua palavra e subir esses degraus do perdão. Perdoar é viver. E o versículo que eu tenho usado como base para esta série é Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar no perdão, no nosso relacionamento com Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado, todos nós, de alguma maneira, constantemente, ofendemos a Deus por causa do nosso pecado. Isso entristece a Deus, e nós temos que nos voltar para Ele, através do sacrifício de Jesus, e pedir perdão. Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei contra Ti. E o apóstolo Paulo fala que aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, este efetivamente é feliz. E vai na contramão daquilo que o mundo ensina. O mundo ensina que ser feliz é ser bem sucedido, é ter o melhor carro, o melhor celular, o melhor carro, enfim. Não que isso seja errado, mas a felicidade não está nas coisas materiais, passageiras desta vida, mas a verdadeira felicidade está em um verdadeiro relacionamento com o Criador, com o Deus de amor e de graça, que está preparando um novo céu, uma nova terra, para que os seus filhos habitem com Ele para sempre, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais luta, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais dor. E o apóstolo Paulo continua dizendo: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E nós sabemos que o Senhor hoje, Ele olha para nós, não diretamente para nós, mas Ele olha para mim e para você através de Jesus Cristo. Se você entregou sua vida a Jesus, Ele olha para mim e para você através de Jesus Cristo, porque foi na cruz que o Senhor Jesus pagou o alto preço. Foi na cruz que o Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. A minha pergunta é: você é feliz? Você está feliz esta noite por saber que em Cristo os seus pecados foram perdoados? Eu tenho dito nessa série sobre colocar em ordem o nosso mundo interior. O problema está no nosso coração. O Senhor Jesus já disse que a boca fala do que está cheio no nosso coração. E quantas pessoas, talvez você que está aqui nesta noite, está com o seu mundo interior em desordem. E Deus, Ele quer te ajudar a colocar o seu mundo interior em ordem.
Porque se o seu mundo interior não está em ordem, isso vai se refletir no seu exterior, nas suas atitudes, nas suas decisões no dia a dia. Se o seu mundo interior está em desordem, você não terá motivação para ler a palavra de Deus, você não terá motivação para orar, você não terá motivação de ir à igreja, você não terá motivação de dar testemunho do Senhor Jesus às pessoas, porque o seu mundo interior está em desordem. E Deus quer que eu e você tenhamos o nosso mundo interior em ordem, porque se o nosso mundo interior está em ordem, isso vai se refletir nas nossas decisões do dia a dia. Meus queridos, eu sei que lidar com perdão não é fácil. Muitas pessoas não acreditam no perdão. Talvez você que esteja aqui não acredita no perdão, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo: perdoar o transgressor é fácil, é simplesmente perdoar e acabou. Não. Deus nunca ensinou que o perdão, o fato de você perdoar alguém, aquela pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, ele está isento das consequências. Por exemplo, eu tenho certeza que através de Jesus Cristo os meus pecados foram perdoados quando eu os confessei a Jesus. A palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e Deus lança no mais profundo os nossos pecados e não se lembra jamais. Eu tenho plena certeza disso. Mas o fato de ter sido perdoado por Deus não me isenta das consequências do pecado. Por exemplo, eu vou morrer, como você vai morrer um dia. Eu não estou isento disso. Eu posso cair morto a qualquer instante. Você também. Deus nos perdoou em Cristo, mas a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, meus queridos, muitas pessoas pecam, muitas vezes as pessoas nos ofendem e nos machucam. Nós temos que perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, mas isso não quer dizer que a pessoa na qual eu perdoei está isenta das consequências das suas decisões. Meus queridos, todos os pecados cometidos têm consequências. Tem consequências. E é isso que eu quero dar uma olhada nessa noite com os irmãos. O exercício do perdão é fruto de uma ação divina em nós. Em primeiro lugar, se você não entender o perdão de Deus, que Deus te perdoou em Cristo Jesus, você não vai conseguir perdoar o próximo e a quem te ofendeu. O primeiro passo, o primeiro degrau é entender o perdão de Deus. Eu sou pecador. É aquilo que Jesus disse: é muito fácil eu olhar a trave que está no olho o cisco no olho do outro, e não consigo enxergar a trave que está no meu. Em primeiro lugar, eu tenho que olhar para mim mesmo e entender que eu sou pecador, e como o Jonathan pregou domingo, nós somos uma fábrica de pecados. Nós temos um potencial incrível de machucar as pessoas, de ofender as pessoas, de humilhar as pessoas. E nós precisamos entender que o perdão é fruto de uma ação divina em nós. Queridos, não há futuro sem perdão. Se não houver perdão, não há futuro no relacionamento entre casais. Não há futuro entre relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Não há futuro no relacionamento entre as pessoas. Onde não há perdão, não há futuro. Um bispo africano, talvez você já tenha ouvido falar dele, da África do Sul, Desmond Tutu, ele diz o seguinte: sem perdão não há futuro para o relacionamento entre indivíduos, nem entre nações. Por que as nações estão em guerra? Porque há conflitos de interesse, conflitos egoístas. E se não houver perdão, não há futuro para o relacionamento.
entre indivíduos, nem entre as nações. Alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa dar o primeiro passo. E como filho de Deus, nós sabemos que muitas vezes nós teremos que dar o primeiro passo. Porque o Senhor Jesus, Ele disse: se alguém sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você sabe, antes de oferecer ao Senhor a tua oferta, o Senhor Jesus fala: deixa diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão primeiro, depois volta e faz a tua oferta. Eu sei que é difícil. Isso vai contra a nossa natureza. Por isso que eu tenho afirmado: se nós não entendemos o perdão de Deus em primeiro lugar, dificilmente você vai dar o primeiro passo, mesmo sendo um cristão, mesmo sabendo. E ao longo desses 27 anos, quase 28 anos de ministério, quantas vezes nós nos surpreendemos com pessoas que aparentemente estavam bem, mas que de repente um vulcão surge, né? Há uma erupção de dentro do coração daquela pessoa e ela põe para fora, como uma larva, tudo aquilo que ela diz que magoou ela ao longo dos anos. Mas por que, logo que aconteceu o problema, essa pessoa não deu espaço para acertar a sua vida? Seja com Deus ou seja com o seu próximo. Então, sabiamente, mesmo no culto disse isso: sem perdão não há futuro para o relacionamento entre indivíduos nem entre as nações. O perdão não altera o passado, mas ajuda a seguir em frente. Vamos pensar em alguém que foi estuprado na sua infância, abusado de alguma forma. Você não tem como mudar o passado, isso aconteceu, mas você tem como seguir em frente. Você tem como seguir em frente quando você efetivamente decide perdoar o seu ofensor. Isso não quer dizer que aquela pessoa que cometeu aquele ato tão brutal, tão terrível, tão demoníaco, ele não vai sofrer as consequências. Meus queridos, não se esqueça: todas as pessoas terão que prestar contas a Deus, diante do verdadeiro juiz, aquele que não vai passar uma vírgula daquilo que ele fez em vida. Você pode ter certeza disso. Quando a Bíblia fala sobre o inferno, muitas vezes nós falamos de um Deus de amor. Sim, Deus é amor, e a prova desse amor é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus também é um Deus de ira, e a sua ira vai cair sobre aqueles que fazem os outros sofrerem. Então, o perdão não altera o passado, mas ajuda a seguir em frente. E eu quero nessa noite falar de 5 passos para o perdão. É claro que esses 5 passos não se esgotam nesses 5 passos, mas são princípios que nos ajudam a lidar com a questão do perdão. E eu quero ler um texto de Lucas capítulo 17, dos versículos 3 a 5, palavras do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 17, dos versículos 3 a 5, está projetado aqui, se você quiser ler na sua Bíblia, na revista atualizada. Nos diz assim: disse Jesus a seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos.
E quando se fala pequeninos aqui, não é criancinha pequenininha, tá? Está se referindo aos cristãos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Como que estivessem dizendo para Jesus, Jesus, se uma vez é difícil, imagina a pessoa cometendo o mesmo erro 7 vezes no mesmo dia. E nós temos que aprender algumas lições olhando para esse texto. A primeira lição que eu aprendo é cautela. Acautelai-vos, disse o Senhor Jesus. A cautela é imperativa porque onde o perdão é necessário, os relacionamentos já estão fragilizados. É como que a carne rasgada está exposta. E se você pingar umas gotinhas de limão, você vai ver como que arde no vinagre. As emoções já estão enfraquecidas e as feridas estão abertas. Por isso que nós precisamos ter cautela. Ter cautela. E não chegar abrindo a porta, empurrando com o pé e a ferida já está aberta, machucando ainda mais. Então, esse imperativo ele é tão importante no que diz respeito ao perdão, é ter cautela. Eu sempre aconselho, se você estiver de cabeça quente naquele momento, é melhor você esfriar a sua cabeça, colocar a sua cabeça no lugar antes de falar qualquer coisa, porque aquilo que você fala vai machucar mais, vai abrir mais a ferida e vai ser muito mais problema. E ao longo desses anos, muitas vezes pessoas acabam falando ou escrevendo coisas num momento de cabeça quente, que acaba falando besteira e machucando profundamente, principalmente aqueles que não têm nada a ver com a história. Nós precisamos ter cautela. Como o próprio Senhor Jesus ele disse. O acautelar não quer dizer que você tem que ficar empurrando com a barriga, né, esperando 10, 15, 20, 30 anos para resolver a situação. Não é isso que o Senhor Jesus ele está dizendo. Ter cautela é ter sabedoria, mesmo que aquilo esteja doendo profundamente no seu coração, na sua alma, mas você precisa de cautela para encontrar o momento necessário para conversar e para confrontar o pecado e pedir a Deus, Deus, me ajude a perdoar, por mais difícil que seja, Senhor, me ajude, e Ele vai te ajudar. Então, o primeiro passo é cautela. Nós temos que ter cautela na vida. Nós temos que ter cautela no relacionamento, na criação de filhos, no trabalho, na vida. Nós precisamos ter cautela. Nós precisamos não fazer nada de maneira precipitada, de cabeça quente. E com certeza, ou seja, vem à sua mente situações em que você não usou de cautela. E foi como derramar o leite. Foi mais complicado resolver a situação se você tivesse simplesmente tido cautela. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não sou assim. Eu sou pavio curto. O negócio aconteceu já. Mas não é isso que a palavra de Deus diz sobre o fruto do Espírito.
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. O domínio próprio não tem nada a ver com a sua personalidade. Se você é colérico, se você é, tem os outros lá, né? Sanguíneo. Mas se você é filho e filha de Deus, você tem o Espírito Santo habitando em você. E o Espírito Santo nos ajuda nesses momentos difíceis, a não ser que o Espírito Santo esteja apagado na sua vida. Ele está aí, mas ele está apagado porque tem pecado não confessado e pecado não tratado. Primeiro aspecto, cautela. Cautela. Segundo passo, a repreensão. O segundo passo é a repreensão. Você tem que ir de encontro à pessoa, porque ele fala assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E esse repreender não é ser estúpido, não é ser cavalo, não é ser bruto. Repreender com amor, saber ouvir aquilo que a pessoa está dizendo. E não passar a mão na cabeça diante do erro, mas a palavra de Deus fala: repreende-o, mostrando para ele que aquele não é o caminho certo, e se ele continuar nesse caminho, ele vai cair no abismo. Falta nos nossos dias crentes que têm essa autoridade, e é uma autoridade que todos nós temos que ter. Todos nós recebemos essa ordem. Essa ordem está dizendo aqui para você que é pastor, presbítero, é você que tem que fazer isso, claro, mas também é responsabilidade de todo cristão. Seja você marido, seja você pai, seja você filho. A palavra de Deus, o Senhor Jesus fala: se teu irmão pecar contra ti, chama ele e repreenda ele. Repreenda ele com amor. Fala: olha, essa atitude sua foi uma atitude errada, é contra a palavra de Deus, você está desobedecendo a palavra de Deus, mas você tem que repreender em amor. Mas muitos cristãos acabam se acovardando, fechando os olhos para o problema. E saiba disso: quando você faz isso, quando você toma essa atitude, você se torna culpado também. Porque você sabe que a pessoa está no caminho errado e você não fez nada. Então, o Senhor Jesus fala: repreenda. Jesus está falando que o relacionamento, mesmo entre irmãos, pode ter falhas e precisar de reparos. O caminho para a restauração é dar tempo ao tempo. Cautela, mas tem que haver o quê? A repreensão. Porque muitas pessoas falam: o tempo vai apagar, o tempo vai amenizar. Mentira. Isso é papo do diabo. Não acredite nisso. O que cura efetivamente é o tratamento. Por mais dolorido que seja, é o tratamento. E o Senhor Jesus está nos ensinando aqui alguns passos. Primeiro, cautela. Segundo, repreensão, né? Que é tão importante. O tempo não cura as feridas. Também o caminho não é o silêncio, pois este não é sinônimo de perdão. O remédio para curar as feridas da mágoa é a repreensão. Mas se a pessoa ficar brava comigo, ela não quiser mais falar comigo, se afastar de mim, não tem problemas. O importante é você estar em paz com Deus. Você fez a sua parte, mas você apontou para a pessoa um erro. Se você continuar nesse erro, a consequência vai ser essa. É aquilo que eu sempre falo: o pecado você pode escolher, mas a consequência você não escolhe. Então, meus queridos, nós precisamos, como cristãos maduros na fé, tratar das feridas.
é curar as feridas. E o caminho não é o silêncio, o caminho não é o afastamento, mas o caminho é a repreensão. É a repreensão. Terceiro passo, ele fala de cautela, ele fala de repreensão, mas o Senhor Jesus também nos fala de arrependimento. Arrependimento. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, né, o amor é incondicional, mas o perdão não. O perdão precisa passar necessariamente pelo arrependimento. O ofensor precisa reconhecer seu pecado diante da pessoa a quem ofendeu. Eu sempre digo, pecado perdoado é pecado confessado. Deus não vai perdoar o pecado, o meu pecado e o seu pecado, simplesmente porque eu pensei e falei, eu errei e tal, mas não confessei. O pecado é perdoado efetivamente quando ele é confessado. E o arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento. O perdão precisa necessariamente passar pelo arrependimento. Lembre-se, cautela. Você vai diante da pessoa, repreende-o. Se ela se arrepender, perdoa. Mas pastor, como saber se o arrependimento da pessoa é sincero? Eu e você não temos como saber. Deus conhece o coração. Mas sabe, eu e você podemos perceber sim essa mudança pelas o quê? Pelas atitudes dela. Certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, como eu conheço um discípulo? Pelos frutos. Você vai perceber quem é meu discípulo e quem não é. Como eu conheço um cristão verdadeiro? Pelos frutos. Por aquilo que ele fala, como ele se veste, aquilo que ele assiste, né? Qual o valor dele da palavra de Deus, a vida de oração. É pelos frutos. Se você não vê evidências, uma pessoa que se diz cristã, possivelmente essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Meus queridos, Jesus não está atrás de religiosos. Religiosos nós temos aos montes. Durante muitos anos da minha vida, eu fui um católico nominal. O que é um católico nominal? Ia na igreja de vez em quando. Fazia algumas campanhas lá, frequentava algumas coisas e tal. Eu não tinha compromisso nenhum com a igreja e nem com aquilo que era ensinado. Eu era um católico nominal. Mas ao longo dos anos, eu tenho percebido que não só existem católicos nominais, existem muitos cristãos nominais. Cristãos que frequentam igrejas, talvez há anos, mas não mudam de comportamento e de atitude. Não se percebe o fruto do verdadeiro arrependimento. Cuidado, meu querido. Cuidado, porque amanhã não pode ser tarde demais. E você sempre achou que era do filho, mas de filho você não tinha nada. Jesus nos fala sobre o arrependimento, a mudança de vida. Novamente eu volto pensando no relacionamento dos meus filhos. Criar filhos não é fácil. Colocar filhos no mundo relativamente não é tão difícil. Basta um homem e uma mulher. Agora, criar filhos é um grande desafio. É um grande desafio. E por muitas vezes eu tive que chegar para os meus filhos com cautela, com repreensão, para que houvesse verdadeiro arrependimento. E não é fácil. Mas é isso que o Senhor Jesus nos ensina.
Esse reconhecimento implica em admitir o erro, sentir tristeza pelo erro e dispor-se a abandonar o erro. Isto é arrependimento. É admitir: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu machuquei. É sentir tristeza por aquilo que foi feito e dispor-se a abandonar o erro. Eu já contei algumas vezes uma experiência que eu vivi com minha mãe, que para mim foi marcante. Muitas coisas eu esqueci, mas essa ainda continua na minha memória e eu não esqueço. Eu não esqueço. Nem o apagão que eu tive apagou isso. Foi quando uma vez eu machuquei profundamente minha mãe com palavras. E no dia seguinte eu ia a primeira vez para a praia, um vizinho que ia descer para a praia, tinha um ônibus. Minha mãe falou: você não vai. Foi terrível, terrível. Acordar de madrugada, ver a galera toda na rua, se preparando para ir para a praia, e eu não fui. E aquilo me levou a uma tristeza profunda. Mas era necessário passar por essa tristeza profunda e procurar minha mãe e pedir perdão pelo erro. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Arrependimento é isso, meus queridos. É admitir o erro. Você chora com os seus pecados. É tristeza, você sente tristeza pelo pecado. Você está disposto a abandonar o erro. Puxa, buscar, colocar a sua vida em ordem. Quarto passo: perdão. Ele fala: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Mas ele não merece, pastor. Aquilo que ele fez para mim foi tão terrível. Ele não merece. Eu sei que ele não merece. Como eu não mereço. Como você não merece o perdão. Mas é aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando. Se você deu os passos e ele te pedir perdão, perdoe. O perdão é a disposição de tratar o ofensor como irmão, sem jogar em seu rosto o seu pecado. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. Perdoar é tratar a pessoa arrependida como se ela nunca tivesse pecado. Não é fácil. Não é fácil. Mas novamente, eu digo, isso não quer dizer que eu, ao ministrar o perdão a essa pessoa que profundamente me machucou, isso não quer dizer que a pessoa a quem eu perdoei, ela está isenta das consequências. Não. Ela não está isenta das consequências. E ela vai ter que pagar pelas consequências. É a mesma coisa, quando você derrama o leite, não tem como você pegar de volta, você derrama. A consequência foi sujar todo o fogão. Quem é mais antigo, um pouquinho, nós comprávamos aqueles saquinhos de leite, né? Não era nem caixinha, era saquinho. Um leite que você olhava assim, você via a pessoa do outro lado, tão fraquinha. Lembra? Tipo C. Em casa era tipo C. Tinha um A, o B e o C. Minha mãe me lá comprava o C, que era mais barato. E muitas vezes a gente tinha que ficar na beira do fogão. Vê aí seu leite ferve. Um vacilo que você dava, o leite fervia e derramava no fogão. Você apanhava duplamente. Porque você derramou leite, já era escasso, e por ter sujado o fogão da mãe. Aí você apanhava duplamente. Perdoar não quer dizer que as pessoas estarão isentas. Haverá consequências. Você pode ter certeza disso. Gálatas, o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu semear, eu vou o quê? Eu vou comer. Meus queridos, a colheita é certa.
No tempo certo, a colheita virá, a consequência virá. Então, tenha paz no seu coração. Se você perdoou, está perdoado. Mas saiba que as consequências virão. Quinto passo: fé. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-me. Então disseram os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. E por muitas vezes nós vamos ter que fazer essa oração ao Senhor. Dá-me fé, que a minha fé seja uma fé viva, porque a minha vontade não é perdoar, mas é esganar. É não querer ver essa pessoa nunca mais pintada na minha frente. É ver essa pessoa sofrendo e eu ficar, uau, né, ele está sofrendo. Mas isso não é perdão dos Deus. E nós precisamos, Senhor, aumenta-nos a fé. E quem não tem Jesus Cristo, não tem essa fé viva habitando nele. Somente o Filho de Deus, aquele que entendeu o perdão, aquele que entregou a Jesus Cristo, a sua vida a Jesus Cristo, ele tem essa fé habitando no seu coração. E o Senhor vai nos ajudar, vai nos dar forças para superar esse momento tão difícil. Passos tão claros que está aqui em Lucas capítulo 17. Que não devem ser negligenciados ou desobedecidos por nós. O perdão ilimitado não é uma capacidade inata que possuímos, é uma operação da graça de Deus em nós. Não temos essa disposição nem esse poder. Por natureza nós não temos. Vem de Deus. Somente quando o Senhor aumenta a nossa fé, podemos perdoar de forma ilimitada, como Deus em Cristo nos perdoa. Sempre nós temos que pensar: qual foi o tamanho da minha dívida que Deus perdoou? Não temos como dimensionar, mas em Cristo Ele nos perdoou. Então, por que não perdoa aquele que fez algo talvez tão menor comparado à minha dívida diante de Deus? Senhor, aumenta-nos a fé, ajuda-nos, Senhor. O perdão não é uma opção, mas é uma ordem divina e uma necessidade humana. Quem não perdoa, destrói a própria ponte sobre o qual precisa passar. Quem não perdoa, destrói a própria ponte. Porque talvez é você que está atravessando a ponte, mas haverá momentos que você vai ter que usar aquela ponte. E se você destrói essa ponte, como você vai lidar com situações? Talvez em alguns momentos você é o ofensor, mas haverá momentos que você será o ofendido, o machucado. E como dói, principalmente de pessoas que nós não esperávamos. Como dói, como machuca, como sangra, como é triste. Perdoar é não permitir que o mal do outro continue a crescer em você. Eu achei fantástica essa frase, porque quando você não perdoa, o outro talvez nem esteja sofrendo por aquilo que fez, mas você está sofrendo. E perdoar não é permitir que o mal do outro continue crescendo em você, é você cortar esse mal pela raiz. Cortar esse mal pela raiz. Perdoar
não é esquecer. Perdoar não é fingir que nunca aconteceu ou tirar a culpa do outro. Perdoar é tirar de você o peso que te incomoda e rouba a sua paz. Isso é o que significa perdoar. Profundo, né? Não é esquecer. Nós não temos essa capacidade, nós não somos Deus. Mas Deus esquece, eu não. Perdoar não é fingir que nunca aconteceu. Passar a mão na cabeça, não foi nada. E muitas vezes é tão fácil você dizer, a pessoa te machucou, ela vem conversar, não foi nada não, esquece. Mentira. Aquilo te machucou, aquilo te ofendeu. Seja corajoso em dizer para a pessoa e falar assim, sim, aquilo me machucou, me entristeceu. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. É muito fácil a gente amenizar o sofrimento do outro. Perdoar é tirar de você o peso que te incomoda e rouba a sua paz. Por quê? Porque se você não perdoa, é a sua paz que vai ser afetada. É você que não vai conseguir dormir. É você que não vai conseguir andar pela rua e de repente ver a pessoa. Aquilo vai roubar a sua paz, vai trazer tristeza no seu coração. E muitas vezes você vai ter que viver à base de medicação, sendo que você tem um remédio dado por Deus, que é o perdão. Você está segurando, imagina que você está segurando uma corda, sua mão está sangrando, está toda arrebentada, e você está reclamando da dor. Olha como minha mão está sangrando. O que você precisa fazer? Soltar. Abrir mão. E sabe por que as pessoas sofrem? Porque elas continuam segurando a corda da vingança, do ódio, do desejo de ver aquela pessoa pagar por tudo que ela fez. As suas mãos estão sangrando, estão arrebentadas. É você que está se machucando. Meu querido, solta essa corda, abre mão, não sofra mais por aquele que te ofendeu, entregue essa pessoa a Deus, deixe ela seguir o seu caminho. Faça a sua parte, perdoa em Cristo Jesus, como Ele nos ensina. Mas pare de sangrar, pare de continuar segurando a corda, que está te enrolando, que está te machucando, que está te enforcando. Solta, abre mão. Perdoar é isso, é soltar o peso, é tirar de você o peso. Não tem nada a ver com o outro. Eu não perdoo porque eu tive de você a culpa, mas porque é uma ordenança de Deus e isso me traz paz. O fato de eu estar perdoando o Luiz não quer dizer que eu estou tirando a culpa dele, mas eu estou tirando o quê? O fardo dos meus ombros. Eu estou decidindo viver em paz. A culpa foi do Luiz. Foi ele que me machucou. Mas eu decidi perdoar, eu não tive a culpa dele. Mas eu tive o fardo dos meus ombros. Pensa nisso. Perdoar, meus queridos, é decidir viver. Porque se você não perdoa, você apenas sobrevive. Você continuará segurando a porta. Você continuará se sentindo que você é juiz. Sabe o grande problema da questão do perdão? É que nós queremos sentar na cadeira de Deus e ser juiz sobre a pessoa, sobre as pessoas. Meu querido, eu e você nunca
jamais poderemos sentar na cadeira de Deus, nem cogitar essa possibilidade. Ele é Deus, a justiça dele é perfeita, a minha é falha, a minha é humana, é contaminada pelo pecado. A justiça de Deus é perfeita, e por isso que alguém perfeito precisou morrer na cruz, Jesus Cristo. Se fosse o miserável pecador do Devair morrendo por vocês, não faria diferença nenhuma. Todos vocês iriam para o inferno, como eu. Mas o fato de Jesus, alguém perfeito, ter morrido por alguém perfeito, é isso que nos traz perdão, é isso que nos traz paz. Eu falo de uma experiência que não é fácil. É muito mais fácil você plantar batata, cuidar do jardim, trabalhar na empresa, fazer outras coisas, do que lidar com vidas. Mas eu tenho convicção. Eu sei que não seria fácil, porque Jesus disse para mim que não seria fácil. Como ser um cristão no nosso mundo, se você acha que o cristianismo é um caminho de rosas, você está enganado. Pode ter rosas, vai ter muitas rosas pelo caminho, mas vai ter muitos espinhos. Muitos espinhos. E nós teremos que tomar uma decisão na vida. E nós continuamos segurando a corda, sangrando a nossa mão. Nós tomamos uma decisão de soltar. Deixa Deus agir. Aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Quando a colheita vier, mas como Deus é cruel. Não, Deus não é cruel. Deus é justo. Aquilo que se planta, se colhe. Nós temos a oportunidade em Cristo Jesus de entender o perdão e falar assim: aumenta a minha fé e me ajude a perdoar. Talvez você que está aqui está profundamente machucado com situações que você está vivendo, ou com situações que você já viveu ao longo da sua caminhada. Eu queria que, por mais difícil que seja, pare de querer continuar segurando a corda, solte. Deixa Deus, da sua parte, perdoa. O fato de você perdoar essa pessoa não está isentando essa pessoa da sua culpa e das consequências dela. Você está se libertando. Você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Feche seus olhos. Eu gostaria que você, nesse instante, tivesse um minutinho de oração, vocês, para você conversar com Deus, com aquele que te perdoou, com aquele que decidiu te amar, com aquele que decidiu enviar o seu próprio filho, que veio nesse mundo, sofreu de uma maneira tão cruel. O profeta Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Havia uma ferida sangrando, e o pecado era como um limão que era espremido nessa ferida todos os dias, que doía, que ardia. E Cristo veio para ser a cura. Jesus não veio para ser o band-aid na vida das pessoas. Jesus, ele veio para ser a cura desse câncer maldito chamado pecado, a cura desse câncer que machuca, que destrói, que humilha, que abusa, tanto fisicamente como emocionalmente das pessoas.
Jesus veio para ser essa cura. E se você nessa noite está sangrando, ferido, venha até Jesus. E diga para Jesus: Jesus, está doendo demais. Eu não sei se eu vou suportar, Senhor Jesus, me ajude. O Senhor mesmo disse para vir até Ti, e eu estou aqui, Senhor. Dizendo, Senhor Jesus, morreste naquela cruz, derramaste aquele sangue precioso para me curar. Senhor Jesus, eu não tenho como controlar as pessoas e nem a decisão das pessoas. As pessoas são capazes de nos machucar tão profundamente. Senhor Jesus, me dá cautela. Senhor Jesus, me dá amor para repreender. Senhor Jesus, se esta pessoa estiver arrependida, o Senhor sabe que eu não tenho como medir se aquele arrependimento é sincero ou não. Como é fácil, Senhor, a gente duvidar do arrependimento das pessoas. É fácil eu te dizer: eu não acredito. É lágrima de crocodilo. Mas o Senhor Jesus não nos chamou para julgar se aquele arrependimento é sincero. O Senhor Jesus está dizendo: se ele se arrepender, perdoa. Se esse pecado for cometido várias vezes, Senhor, quantas vezes for, ajuda-nos a perdoar, Senhor. Isso não quer dizer que a pessoa estará isenta das consequências. Para Deus, a culpa, ela traz consequências. Então, ó Deus, nós podemos sair daqui tomando uma decisão de soltar a corda e se sentir livre desse fardo e ter paz no coração. E eu posso sair daqui decidindo a continuar segurando a corda e torcendo para ver essa pessoa sofrer pelo tanto que ele me fez sofrer. Mas eu quero vê-lo sangrando como eu estou sangrando. E é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera que o Senhor não quer que nós sejamos filhos vingativos. O Senhor quer que nós sejamos filhos cheios de amor e misericórdia. O mais difícil que seja, Senhor, por favor, vem em nosso socorro. Vem em nosso socorro. Ouve a oração de cada um nesta noite. Toda vez que eu for ferido, eu posso me lembrar da cruz. Quando o Senhor Jesus foi ferido pela cruz. Em nome de Jesus, nós entregamos também essas pessoas que ferem, machucam. Oh, meu Deus, Tu és o verdadeiro juiz. E essas pessoas, ó Deus, não escaparão da penalidade. Essas pessoas não escaparão das consequências. E também como filho, me ajuda a não passar a mão na cabeça daqueles que vivem no pecado, Senhor. Mas repreendê-los assim como a Tua palavra diz. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, rogando que milagres aconteçam nessa noite. Para a Tua glória.